residência, estou iniciando uma pós-graduação em empreendedorismo em saúde, quase não sai, no Hospital Albert Einstein, que acaba sendo uma referência nacional e muito feliz porque atualmente as grandes instituições de saúde estão investindo também nessa área, né? Nessa área de gestão de negócios, empreendimento, investimentos, que é uma área que todo mundo, assim, tem que ter pelo menos um pouco de noção, tá bom? Enfim, segunda-feira, 9h30 da noite, todo mundo já está cansado, começando a semana, né? Então vamos fazer essa aula ser um pouquinho mais leve, tá certo? Bem tranquila. Vamos conversar aqui, eu vou ser bem democrático aqui, eu vou falar a realidade, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem também, tá? E posso começar? Tô tranquilo, né? Ah, Pode só ficar à mais uma, vontade. só mais uma coisa, né? Eu não sou da geração que tem aula EAD na faculdade. É só colocar para apresentar aqui, que aparece. Isso, Isso, do nesse. lado dos três pontinhos aí. Então, tô vendo aqui. É porque a minha geração era outra, é foda. Ó, pessoal, outra coisa. Se tiver algum problema de áudio, se tiver algum problema de vídeo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem mandar aí no chat. Quem tiver vergonha, pode mandar no chat. Quem quiser falar, dá pra acenar aí. A gente para qualquer hora aqui, tá bom? No final a gente faz uma sessão de perguntas, tá bom? Sei lá. Tá compartilhando minha tela? Tá carregando. Vocês estão vendo aí? Sim, Certinho? vamos ver, direitinho. Todo mundo vendo, né? Deixa eu só colocar aqui na ver vocês também. É apresentar. A internet tá a manivela aqui, mas vai dar certo. Gustavo, você que tá o responsável pela reunião? Quem está na organização hoje é o. Como assim que o senhor fala? Não, assim, porque eu vou começar por ti, porque eu já sei teu nome, então tu vai ser o escolhido, tá? Eu queria que você me Pode falasse ficar à vontade. eu queria que você me falasse um pouquinho, Gustavo, o que é que você entende pela educação financeira, por essa palavra? Quer que você entende alguma coisa por isso? Então, confesso para o senhor, é a parte que eu tenho mais dificuldade, assim, e é um dos temas que, assim, despertou curiosidade na gente, porque a gente, pelo menos a minha turma, nunca ouviu falar nada sobre isso, ninguém nunca falou, a gente nunca teve uma palestra, então a busca é realmente para compreender. A gente vê muito que o pessoal fala, TikTok, Instagram, YouTube, mas algo coeso mesmo, não. Certo. Alguém sabe me dizer qual a diferença de educação financeira para planejamento financeiro? Isso é uma coisa que eu não sabia, tá? Então, assim, quando eu me formei, eu já tinha algum certo conhecimento sobre investimentos, eu pensava que era só isso, né? Você entender um pouquinho de renda fixa ali, não sei o quê, mas existe uma grande diferença entre educação financeira, tá certo? E planejamento financeiro, tá? Por que é que eu coloquei parte um? Eu já me disponibilizo aqui para falar um pouquinho mais em alguma outra aula que vocês tiverem, tá? Para ser sincero com vocês, que aqui eu não vou mentir, vou falar só a verdade aqui. Quando eu comecei a, a estudar sobre finanças, eu comecei 3 anos mais ou menos assim antes de eu me formar. Foi durante a faculdade. E eu gostava do tema, mas sempre achava muito chato. Comecei, na verdade, a entender um pouquinho por livros, canais de YouTube, essas coisas, sabe? E eu vi que existia uma necessidade muito grande. E eu estudava por pura necessidade, porque eu, particularmente, não sou rico, não venho de família rica, e eu tinha que me virar de algum jeito na faculdade para arranjar dinheiro para ir para as caloradas, né, para ir para os barzinhos no final de semana. E, querendo ou não, quando você tá dentro da faculdade, acaba que você começa a ter alguns gastos que você não tinha na época do colégio, né? Então, almoço, merenda, muitas vezes transporte, e isso começou a pesar, principalmente porque eu moro longe da faculdade na época, né? Morava longe e acabava tendo que ter gasto com gasolina, essas coisas. E aí eu comecei a estudar sobre educação financeira. Só que
Vamos ser honestos aqui, porque é muito importante entender isso. No início, quando eu comecei a entender um pouquinho mais, eu vi que muitos amigos meus acabavam vindo conversar comigo, perguntar sobre educação financeira, e aí muita gente começou, cara, eu acho que tu devia dar ensinar pra gente, falar umas coisas e tal. E eu estudava muito a parte técnica, sabe? Que é a parte mais chata. Então eu comecei a estudar sobre contabilidade, economia, renda fixa, renda variável, não sei nem se vocês têm algum tipo de noção em relação a isso. E quando eu comecei a dar aula sobre isso, sobre educação financeira, que eu ainda estava na faculdade, na verdade, eu começava sempre por isso. Então, ensinava o que era juros, ensinava o que era inflação, e aí renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, que eu acho que isso é o assunto que as pessoas menos sabem. E assim, contar um pouquinho da minha história, quando eu me formei, mesmo tendo esse conhecimento, 3 anos aí estudando assim, né? Tendo um pouco de conhecimento a mais. Se eu tô aqui hoje, agora, é porque eu tenho um pouquinho só de conhecimento a mais do que vocês, não sou nenhum especialista na área. Mas quando eu me formei, que eu me vi diante de, vamos ser honestos, né? Um contra-cheque de acima de 10 mil, que eu nunca vi aquilo na minha conta corrente, é, isso é um baque muito grande. Então, para mim, que já tinha algum certo entendimento, já foi um baque. Então, para quem não tem, eu acredito que sejam mais ainda. Então, eu me formei em 2019.2 e eu já, nesse período todo, eu já juntei, fiz reserva de emergência, investi em ações, blá, 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 mas eu também já quebrei. Em 1 ano e meio, né, praticamente, quase 2, eu já quebrei, eu já fiquei zerado, eu já fiquei devendo, para vocês terem noção. Então, uma pessoa, e eu ficava, caramba, meu Deus, em dormir, como é que uma pessoa instruída consegue fazer isso? Consegue acabar quebrando, gastando tudo. Porque não importa a faculdade que você esteja, tá? E aí eu vou ser, mais uma vez, muito sincero. A Unifor, a Universidade de Fortaleza que eu fui, que eu fui graduado lá, a faculdade de vocês, eu acredito que seja muito boa, mas elas ensinam medicina de um jeito muito bom. Mas quando você sai, quando você pega seu diploma, que você acha que vai ser tudo lindo, na faculdade não te ensinam contabilidade, na faculdade não te ensinam como gerir um consultório, na faculdade não te ensinam o que é um CNPJ, na faculdade não te ensinam relações que você tem que ter com um contador, porque senão ele vai lhe roubar, ele vai roubar dinheiro de você, entendeu? Então nada disso foi ensinado para mim. E aí eu vi que a necessidade maior não era chegar aqui e falar sobre investimentos, não era que chegar a falar o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. E aí eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte é essa aqui. Não adianta de nada você saber como eu sabia como investir na bolsa, o que era uma corretora de valores, blá blá blá, Banco do Brasil, Cielo, blá blá blá, se minha cabeça não tinha uma instrução. Então a educação financeira, na verdade, ela não começa nos tópicos de contabilidade, de renda fixa, de economia, de investimentos, não. Na verdade, a educação financeira começa na psicologia financeira, que era uma coisa que eu não conhecia, que era uma coisa que eu tive que estudar, que eu tive que aprender na marra, porque não é fácil. Não sei se vocês já ouviram falar de milionários, vamos falar de milionários que é um exemplo mais fácil, né? Milionários que quebraram e da noite pro dia estavam milionários de novo. E eu nunca entendi aquilo, sabe? Então, eu quebrei, no outro dia eu não tinha mais dinheiro não, e nem na outra semana, entendeu? Então, assim, acaba que eu fui vendo que, na verdade, esses caras, essas pessoas, elas têm uma mentalidade de dinheiro. E a psicologia, ela está muito presente nisso. Então, a relação que nós temos com o dinheiro é que faz nós acumularmos riqueza, e não os números, as quantidades. Então, essa primeira parte, que vai ser breve, não vou demorar, tá tarde, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da psicologia financeira e de como um recém-formado ou como um estudante de graduação tem que pensar antes de pegar o seu diploma médico e antes de receber um contra-cheque acima de 10 mil, tá bom? Então eu vou falar basicamente sobre isso hoje, sobre essa educação financeira relacionada à psicologia, e aí eu me disponho para falar sobre a segunda parte, eu tenho a aula aqui tranquila, e a gente fala um pouquinho mais tecnicamente sobre investimentos, tranquilo? O áudio tá bom, tá tudo tranquilo? Eu não estou conseguindo ver o chat de vocês. Se tiver alguma pergunta aí, Tranquilo.
os administradores podem falar. Eu já disse, eu sou leigo. Tranquilo, tá tudo ótimo. Pois vamos lá. Esse primeiro slide aqui eu costumo colocar para a gente debater algumas coisas que é o que eu estou falando. Então, existe uma diferença sobre educação financeira, que a educação financeira, para mim, na verdade, é os conceitos básicos de economia, contabilidade, investimentos, não é só saber o que é dinheiro, pegar uma corretora de valores e colocar, até porque existem pessoas para fazer isso para você. Não sei se vocês sabem, mas existem os consultores financeiros, tem consultores em bancos e tudo, você paga e ele faz isso para você, tá? Então, não é isso. A educação financeira, na verdade, são noções básicas que você tem que ter sobre economia, contabilidade, gestão, blá, 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 tá? Planejamento financeiro já entra nessa outra parte, que é planejar o que fazer com o seu dinheiro. Só uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabem disso, mas para uma pessoa ser um consultor financeiro, ou seja, eu tenho lá o meu dinheiro guardado, eu quero investir, fazer minha reserva, investir o resto, fazer um planejamento. Qualquer pessoa pode ser um planejador financeiro, mas hoje em dia, no Brasil, né, no exterior é um pouquinho diferente, mas no Brasil, para você ser um consultor planejador financeiro, você tem que ter uma certificação que se chama CNPI, tá? E essa certificação ela acontece 2 vezes ao ano, é uma prova enorme, custa quase R$ 1.000 para você fazer, e você tem que ter trabalhado com pessoas pelo menos por 2 a 3 anos. Então, só para vocês terem noção, existem diversos consultores financeiros aí no Instagram de vocês, que vocês veem, que cuidam das finanças dos outros, mas poucos são certificados, tá? Então, assim, eu ainda sou da ideologia um pouco mais careta, que acredita que uma certificação é necessária. Até porque vocês não vão sair aí operando gente, abrindo gente, sem ter uma residência de cirurgia geral, acredito. Então, eu acredito que, dessa mesma forma, os consultores financeiros eles têm que ter uma certificação até para ter uma regulamentação e uma confiança, né? Até muita gente chega para mim, ei, Daniel, eu tenho 30 mil aqui, pega aí, faz aí. Não é assim, né? Então, assim, eu particularmente não gosto, não faço isso, gosto de trabalhar na parte educacional aqui, como eu estou fazendo com vocês, mas os consultores eles precisam da certificação. Então, quando se formarem, seus pais, os pais de vocês, quando quiserem investir tudo, só esse adendo aí que precisa ter um CNPI para você ser regularizado, mas qualquer pessoa pode ser, até porque qualquer médico pode abrir uma pessoa também, mas as consequências, se der alguma coisa errada, é um pouquinho diferente, tá? E educação financeira, planejamento financeiro e psicologia financeira. Na psicologia financeira é tudo aquilo que é retratado em relação a nossos sentimentos e emoções em relação ao dinheiro. E na verdade a psicologia vem antes dessas coisas, porque senão você vai quebrar mesmo sabendo de tudo, como já aconteceu comigo, e você não vai ficar rico do dia para a noite de novo, você não vai ficar milionário de novo, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui um pouquinho, né, de um modo geral que é a educação financeira, que é administrar seus rendimentos, consumo consciente, saber educação financeira, eu acho que o mais importante existe uma frase no mercado financeiro assim, não é que você precise sempre ganhar mais dinheiro, mas você nunca pode perder. Então, assim, para você não saber como você está perdendo, de onde está saindo seu dinheiro, você precisa ter um pouco de noção. Para prevenir fraudes, até como eu falei, com contadores. Gente, é muito comum contador roubar recém-formado. Vocês não têm noção. É absurdo. Absurdo, absurdo que eu já vi. A pessoa nem sabe. Tem contador, para vocês terem noção, só mais um parênteses. Tem contador que você se forma, primeira coisa, né? Vou arranjar um contador para abrir meu CNPJ, tá? Só para vocês entenderem, algumas instituições hospitalares, geralmente as maiores, né? Assim, Grupo Apvida, Unimed, Grupo Amil, que eu já trabalhei nessas áreas, eles só pagam por pessoa jurídica. E para você ser uma pessoa jurídica, você tem que, teoricamente, abrir uma empresa para ter um CNPJ. E para isso, você precisa de um contador, porque você não sabe fazer isso. Assim, não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Se você estudar um pouquinho, você consegue abrir, tá? Mas 99,9% dos recém-formados se forma, tem que arranjar um contador para abrir um CNPJ, porque senão não vai receber, tá? Aí eu vou só pincelar um pouquinho aqui sobre impostos, tá? Por que é importante ter educação financeira? Porque você se forma, aí você recebe seu primeiro contra-cheque, né? Aí vamos supor que era para você receber 10 mil. Nas suas contas, né? Lá do plantão, é 10 mil. Aí
Você não abriu uma empresa, deixou para lá, vou receber como pessoa física mesmo. Algumas empresas pagam como pessoa física. Ao invés de você receber 1.000, vamos supor que você recebeu 920. Aí você fica, estão me roubando, né? O governo está me roubando, aí começa a culpar o governo e tudo. Mas existem impostos de pessoa física e pessoa jurídica. Então, para pessoas físicas, o imposto é de 27,5% todos os meses diante do valor total, que é o valor bruto, né? O valor bruto está sem os impostos, o valor líquido é o que você recebe. Para a pessoa jurídica, é 14,33% o abatimento, tá? Então, só para vocês entenderem, como a educação financeira, ela está presente a partir do momento que você pega o diploma, e você nem sabe. Aí, às vezes, você pensa que está sendo enrolado, aí diz que a culpa é do governo, ou é do culpa do Bolsonaro também, culpa de todo mundo. E aí, mas na verdade você não tem essa noção sobre o que é um imposto. E aí, como você não tem noção disso, aí não sei, então eu vou procurar um contador. Aí o contador vai lá e com mais dinheiro ainda, você nem sabe. Vocês têm noção, tem amigo meu que tem contador, que o contador tem a conta bancária dele, ou seja, o contador abriu a empresa dele com a conta bancária do CNPJ, né? Aí ele recebe e o contador que transfere para a conta do pessoal dele. Ou seja, a empresa é dele, mas quem tem a senha do banco é o contador. Então, assim, só para vocês terem noção, assim, como é um absurdo, tá? E aí, no final, decisões sobre investimentos, né? Que aí já é a partezinha mais chatinha. Pronto. Só beber uma água aqui. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? A aula tá chata? Se tiver chato, vocês falam aí também, que aí a gente começa a falar de outra coisa. Tudo tranquilo? Pode continuar? Tudo Vamos lá. tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia financeira relacionada às crenças limitantes. Aí, vocês já passaram por uma psiquiatria alguma vez? Já passaram? Ainda vão passar? Alguém dá um alô aí só para dar. Alguns sim, alguns não. Pronto. O legal quando você vai passar por psiquiatria, eu não sei se aconteceu com vocês, né? Mas a cada assunto que você estuda, você vai lembrando dos seus amigos, né? Ah, esse aqui tem transtorno de personalidade borderline, né? Esse aqui tem ansiedade, esse aqui tem depressão. As crenças limitantes é muito parecido com isso. Quando eu conheci esse tema, eu consegui identificar várias pessoas. Então, vocês vão identificando aí algumas pessoas do meio de vocês, podem ser da família, podem ser seus amigos. Tudo que você é hoje é a influência dos seus pais, seus avós, seus primos e das pessoas que você é mais próxima. Então, todas as crenças que você tem hoje estão relacionadas a isso. Isso não é só em relação à religião, isso não é só em relação à profissão, mas também a dinheiro, tá? E as crenças, elas podem vir dessa forma, hereditárias, tem suas próprias crenças pessoais, mas também a sociedade pode acabar impondo algumas coisas, você nem percebe, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho delas. São 4. Tá? Opa, engasguei. São 4. A primeira delas, essa aqui, dessas 4, só tem uma que é até mais ou menos. Assim, pensando em termos de você ser um bom investidor no futuro, ter uma boa reserva e ganhar dinheiro, tá? Ver se a gente consegue identificar. Vamos falar da primeira, né? A primeira é a aversão ao dinheiro. Vocês conhecem alguém que tem aversão ao dinheiro? A aversão ao dinheiro é assim, ó. É aquela pessoa que ela, assim, ganhar dinheiro é ruim, sabe? Assim, a pessoa que tem dinheiro é ruim, o empresário bem-sucedido, milionário, ele é mau caráter porque ele tem um monte de dinheiro e não doa para a sociedade, tá? Então, uma pessoa que tem aversão ao dinheiro, ela acha que ter muito dinheiro ou acumular riqueza é algo que vai trazer algo ruim para a vida dela. Então, geralmente, aquelas pessoas que na infância tinham ali seus pais e o pai, sei lá, pedia um brinquedo, não, esse brinquedo é muito caro e tudo. E aí você vai crescendo com essa crença de que aí tem aquele primo rico, né, que tem muito dinheiro, mas ele é mimado e o pai vive no cacete com ele. Aí seu pai fala, ó, tá vendo, seu primo tem tudo nas mãos, mas também, né, só no cacete. Então, assim, essas crenças limitantes em relação à aversão ao dinheiro são péssimas. Porque aí você cresce, vai para a faculdade, tá aqui quase 10 horas da noite, me ouvindo, falar essas besteiras. E aí você lembra, poxa, cara, será que eu tenho aversão ao dinheiro? Porque pensa bem, já já vocês vão estar se formando, vão estar ganhando dinheiro. Aí vocês passaram a vida toda escutando os pais de vocês falando que dinheiro é ruim
e aparece um milionário na televisão e ele é ruim e todo mundo desce no cacete. Como é que você vai ter dinheiro na sua mão? Não vai. Não vai, entendeu? Você pode até ter, mas aí você não vai querer gastar, você não vai querer possuir aquele montante, porque, nossa, minha família vai me olhar diferente, porque eu tenho dinheiro e tudo. Então, assim, é uma crença limitante terrível, que gera bastante ansiedade também, tá? Então, não sei se vocês conhecem pessoas que têm aversão ao dinheiro, mas é muito comum, tá? E se você não retirar essa crença da aversão ao dinheiro, dificilmente você vai conseguir acumular algum patrimônio, dificilmente você vai conseguir abrir uma clínica e progredir, porque se for uma clínica muito cara ou aumentar o valor da sua consulta, aí você é uma pessoa ruim, porque você está ali no capitalismo e isso é ruim, não, entendeu? Então, isso é uma crença muito importante para ser retirada assim logo do início, a aversão ao dinheiro, tá? Deu para entender essa versão ao dinheiro? Show, né? Vamos lá. Vamos passar agora para a segunda. A segunda, que é a adoração ao dinheiro, ela é muito parecida com o status, mas tem uma pequena diferença, tá? Existem os adoradores do dinheiro. O que é isso? São pessoas que acreditam que a vida só vai dar certo se tiver dinheiro, tá? Então, assim, vamos supor, você tem um relacionamento, você namora e tal, etc. E aí você reclama porque não consegue ir jantar num restaurante caro com sua namorada. E aí o relacionamento não dá certo por causa disso, entendeu? Então, o que é que você está fazendo? Você está tendo uma adoração ao dinheiro. Que as coisas na sua vida só vão dar certo se você tiver dinheiro. Até porque você não pode ligar um Netflix, comprar um McDonald's e assistir um hambúrguer em casa com seu namorado, entendeu? Então, são pessoas que acabam vendo o dinheiro como um fator primordial para a felicidade delas. Então, num determinado momento de crise, e acreditem, vocês, todos que estão me assistindo aí, em algum momento vocês vão ter uma crise financeira. Poucos vão ser os que não vão, tá? É normal, tá certo? Essas pessoas que adoram o dinheiro vão entrar em depressão, não vão conseguir trabalhar porque não tem dinheiro, não conseguem, enfim, vão chutar o balde, tá? Então, pessoas que têm adoração ao dinheiro são pessoas que, como eu falei, acreditam que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo e geralmente essas pessoas, eu não digo nem que gastam com coisas supérfluas, mas se elas não tiverem a sua conta bancária naquele limite, por exemplo, não sei se vocês já ouviram aqueles influenciadores de economia do Instagram que falam assim, em 5 anos eu vou chegar em 1 milhão. Aí a pessoa pega uma cédula, a cédula de R$ 1, nem tem mais, né? Aí pega a cédula de R$ 1, aí bota lá um monte de zero com a caneta, 1 milhão. Aí cola de frente para a parede. Aí todo dia eu vou olhar aquilo ali porque eu vou chegar no 1 milhão com 5 anos. E aí não chega. E aí? Entendeu? Então, assim, essa pessoa vai se frustrar. E aí acaba que se torna algo difícil ter algum tipo de economia, ter algum tipo de patrimônio, porque ela acumula, mas é para ela mostrar ou provar algo para si mesma. Não é para ela ter qualidade de vida, porque os momentos de crise ela vai gastar tudo, ela adora o dinheiro, então assim, tô em crise, eu vou no shopping, vou comprar uma roupa de roupa, porque a roupa, ela gera valor, né? Então, isso é uma crença limitante que também é um grande problema para se tornar um bom investidor, se tornar um bom, digamos assim, um acumulador de patrimônio, tá? Esse é a adoração ao dinheiro propriamente dito. A diferença do adorador ao dinheiro para o status do dinheiro é porque o status é aquele, né? Aquele amigo que você tem da faculdade, né? Que é o você tem, né? O mais rico e tal, que ele se preocupa sempre só com status. Então, assim, o dinheiro para ele, na verdade, ele não se, como é que eu posso dizer? Não idolatra o acúmulo de patrimônio, como a adoração ao dinheiro. Na verdade, é o status que o dinheiro promove. Então, é o melhor carro, então é o melhor apartamento de frente para a orla, são os melhores restaurantes. Então, assim, essa pessoa, na verdade, é algo para si, como adoração. Mas ela está tentando provar algo. E para isso, ela vai gastar muito dinheiro. Então, ela vai acumular dinheiro e vai gastar dinheiro. E ela vai estar com esse status, tá? Então, a partir do momento que ela não tem status, aí problemas psicológicos, né, psiquiátricos, depressão, ansiedade. Vocês veem como dinheiro tem tudo a ver com medicina? Tudo a ver. Tem tudo a ver com transtorno psiquiátrico, tem tudo a ver com qualidade de vida, tá? Porque pessoas que estão numa situação mal sucedida,
devendo. Essas pessoas não têm qualidade de vida, tá? Estar bem é uma grande dificuldade para você acumular patrimônio, se tornar um bom investidor, porque todo dinheiro que entra vai sair para coisas supérfluas. Guarda essa, vou falar um pouquinho mais adiante dela, tá? Então, assim, aversão ao dinheiro, adoração ao dinheiro e status do dinheiro é péssimo, né? Vocês já perceberam assim para acumular dinheiro. Só que tem o outro lado da moeda, né? São os vigilantes do dinheiro. Não sei se vocês conhecem, né? Sempre tem um na turma assim que é o vigilante do dinheiro, né? Que é aquele cara que sempre faz a conta quando vai pro barzinho e tal, e conta os centavos, e se faltar dinheiro no outro dia, ele cria um grupo no WhatsApp com a galera que faltou dinheiro, né? Ei, fulano pagou a mais, paga ele, né? São os vigilantes, tá? Os vigilantes, eles têm noção da, digamos assim, da importância que o dinheiro tem para uma qualidade de vida, tá? Mas eles são tão vigilantes, são tão mão fechada, que eles não gastam. São os não gastadores, entendeu? Tem aquelas pessoas que juntam, não gastam dinheiro. Os acumuladores, assim, tipo assim, vamos dar o exemplo do milionário, né? Chega 5 anos eu vou virar milionário. Aí o cara acumula 1 milhão, aí pronto, não vou gastar não. Eu queria só ter 1 milhão ali, entendeu? Mas eu não vou gastar. São pessoas que são ultra vigilantes. Essa aqui é o que eu tô falando que é a melhorzinha, né? Porque assim, essa aqui pelo menos você tem dinheiro. Opa, voltando aqui. Você pelo menos tem dinheiro ali acumulado e tudo, mas isso gera muita ansiedade. Pessoas que são vigilantes do dinheiro são muito ansiosas. Ansiosas porque elas estão ali sempre preocupadas em o dinheiro tá ali e não vou gastar com besteira. Beleza, não gastar com besteira, mas ela acaba não gastando com coisas até essenciais muitas vezes porque ela não quer gastar dinheiro. Então, assim, todas essas crenças limitantes, elas geram, sim, algum, digamos assim, fracasso financeiro na vida de quem tem, tá? Algumas pessoas têm mais de uma crença limitante, tá? E entender isso aqui, na verdade, é o primeiro passo para você não ser um acumulador de dinheiro só por ser, ou se você for só um esvaziador de dinheiro, como a grande maioria é, tá? Eu, particularmente, Daniel, tá? Antes de quebrar, quando eu quebrei, né? Eu tinha isso aqui. Eu tinha uma adoração ao dinheiro. Então, para mim, acumular dinheiro era a meta de vida. Eu fazia contas, vocês terem noção. No internato, eu ficava lá com. Quando eu acabava de ficar sem fazer nada, né? Eu pegava um papelzinho, aí eu ficava. Se eu acumular tanto de dinheiro por mês e eu investir em tantos por cento, 0,8% ao mês, aí eu tinha uma calculadora, calculadora do cidadão, o nome da calculadora. Aí ela calculava lá, você botava o patrimônio que você ia ter, né? Quanto você ia botar todo mês e aí quanto ia render de porcentagem todo mês. Aí ia lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, entendeu? Aí eu ficava lá, viajando mesmo, assim, só pensando, meu Deus do céu, 5 anos e tal, não sei o quê. Quando eu comecei, eu fui para a vida real, né? Que eu fui vendo que também não é bem assim as coisas, né? Não é todo mês que você ganha a mesma coisa, todos os meses não são iguais, você tem problemas familiares, você tem. Muita gente acaba indo morando só, como eu também fui, eu acabei saindo de casa, fui morar só, aí você começa a entender o que é pagar um supermercado, né? E conta de luz, né? Enfim. Então, essa adoração ao dinheiro foi bastante o que me levou ao fracasso, porque eu só pensava nisso. E a partir do momento que eu acordava de manhã e eu via que eu não estava atingindo a minha meta de dinheiro em quantidade por mês ou por dia, que eu calculava por dia. Então, para tirar tanto por mês, eu tenho que fazer tanto por dia. Aí eu começava a trabalhar muito, ficava frustrado. Quando eu não começava a trabalhar, quando eu não ia trabalhar porque eu estava cansado, né? O síndrome de burnout, né? E tal. Aí eu ficava, tipo, nossa, que droga, eu não vou conseguir nunca, e eu também não ia trabalhar no outro dia, porque eu estava pensando no dia anterior, entendeu? Então, são crenças que existem, tá? Existem porque eu tô falando aqui para vocês e eu tô dando caso real e eu já falei desde o Ô, início. Você... Daniel, Oi. é bom você falar disso, porque principalmente, assim, quem veio de uma família que é o contrário, né, que gasta muito sem pensar e acaba sempre vivendo endividado e tal, fica muito com esse medo, tanto medo de gastar, tanto com essa ideia de, tipo assim, não, no futuro eu não vou ser dessa forma, eu vou ser uma pessoa que vou acumular ao invés de gastar tudo. E aí eu nunca tinha pensado por essa maneira, assim, que pode acabar caindo numa outra cilada, que é essa questão da adoração e da vigilância. Como é teu nome? É que eu não tô conseguindo ver aqui o chat. Júlia, Júlia, né? Júlia, eu vou abrir o chat aqui pelo
pelo meu celular, só para eu ficar vendo vocês. Júlia, você conhece alguém que tem alguma dessas aversão ao dinheiro, adoração ao dinheiro, status do dinheiro? Cara, a versão eu identifiquei muito a minha avó, que, por exemplo, ela é o tipo de pessoa que ela tem, mas se você falar que ela tem, ela fica brava, porque ela não gosta que fale. Total, exatamente. Exatamente. É, né? É que nem a pessoa E no caso que. dos meus pais, por exemplo, eles sempre foram muito gastadores, mas nunca por status mesmo, mas simplesmente por não ter uma educação financeira, sabe? Sim, sim, sim. É por isso que eu estava falando, né? O principal, na verdade, Júlia, né? Às vezes as pessoas. Eu não sei se você já viu esses casos, assim. Geralmente esses casos acontecem nos interiores de grandes cidades, né? Aquele comerciante que começou ali no comérciozinho e tal, cresceu, aí foi um supermercado, aí quando vê ele tá dono de uma distribuidora, é o dono do interior. Vocês geralmente tem essas histórias, assim, de interiores de Perfeito, minha cidade. avó. Geralmente essas pessoas não têm educação. Quem foi que ensinou a eles educação financeira? Entendeu? Ninguém, tá? Ninguém ensinou a eles, entendeu? Mas você vê que eles têm as crenças. As crenças já são embutidas, mesmo sem ter educação. Então, por isso que eu achei importante falar disso antes, porque as crenças elas vêm antes dos tópicos, né? Então, na faculdade de medicina, particularmente, eu faço muito esse paradoxo. A gente vê muito, muito, muito teoria, papapá, semiologia e tudo, mas e as crenças que a gente veio antes da faculdade? Então, tem gente que não tolera ver gente. Tem gente na faculdade que não gosta de atender pessoas. Tem gente na faculdade que já ama atender pessoas. Tem gente na faculdade que tem super dificuldade de fazer uma prova, por exemplo, que é o nosso método de avaliação hoje, né? Uma prova teórica e tudo. Mas ela é uma excelente pessoa em relacionamento, sabe? Então, as crenças, elas vêm lá do berço, sabe? E geralmente estão associadas à nossa família, estão associadas aos nossos pais, aos nossos avós, pessoas que a gente teve mais contato, tá certo? Então, assim, por isso que eu acho falho hoje, sabe? Por isso que eu fiz essa crítica não foi em vão, foi proposital, tá? A faculdade de medicina não ensina relações pessoais, a faculdade de medicina não ensina como é que você vai abrir. Ninguém sabe o que é um RH, recursos humanos. Ninguém sabe contratar uma secretária para sua clínica, porque vamos supor que você trabalhe numa clínica. O paciente ele chega primeiro na secretária, entendeu? Então, assim, essas relações humanas não se ensina dentro da medicina. Da mesma forma que as visões financeiras que eu estou passando aqui, vocês, eu não sei quem segue aí, eu não estou criticando, pelo amor de Deus, os grandes influenciadores, mas os grandes influenciadores hoje, pelo menos a grande maioria que eu vejo, eles querem passar uma ideia de adoração ao dinheiro que você tem que fazer isso assim assado que você vai se virar milionário, entendeu? E não é assim. As pessoas são diferentes, as pessoas têm crenças diferentes e isso aqui é o estalo, né? Porque muita gente deve estar escutando eu falar e pensando, cara, realmente eu acho que eu tenho isso e nunca percebi, nunca ninguém me falou, sabe? Então, assim, não é um julgamento. Eu não estou falando aqui para julgar quem tem aversão, quem tem adoração, quem tem status, quem tem vigilância. Na verdade, eu estou aqui para fazer você pensar um pouco mais. Porque quando você tiver dinheiro na sua mão, a forma como ele entra e como ele sai está todo relacionado a isso. Totalmente relacionado a isso, tá? Eita, que já tá 10 e 11. Vocês estão cansados já? Se vocês estiverem cansados, vocês avisam, viu? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de crenças limitantes, alguma coisa? Vocês podem perguntar, que aí eu vou abrir lá. Tô entrando aqui de novo aqui na reunião, tá? O pessoal tá elogiando, tá todo mundo elogiando. Ô, Pode ficar obrigado. Vou continuar aqui. Eu tô só pedindo para entrar aqui de novo pelo celular, só para eu ver o que vocês estão falando, pra gente estar. Isso aqui é uma conversa, né? Que tá. Pronto, deu certo aqui. Vou continuar, tá bom? Vamos lá. Como é que. Não adianta eu ficar falando aqui, né? Ah, crenças limitantes e tudo, sim. E aí, né? Eu vou procurar o psicólogo amanhã, também não é assim. Então, existem formas de você tentar, pelo menos, parar um pouco com essas crenças, parar um pouco e mudar, tá? Então, a primeira coisa, até para os adoradores do dinheiro, para os que têm status ao dinheiro,
estabelecer uma planilha de metas, metas orçamentárias. E aqui eu esqueci de colocar, mas eu vou frisar muito bem agora. Metas orçamentárias cabíveis, tá? Não adianta você ficar fazendo meta de que eu tenho que tirar 30 mil por mês todo mês, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Porque para eu tirar 30 mil todo mês, eu tenho que trabalhar, vamos lá, 30 dias e tirar R$ 1.000 todo dia. Mas e aquele dia que você acorda doente? Aquele dia que tem um aniversário de família, você vai deixar de ir porque você tem que cumprir uma meta orçamentária, porque senão você vai ficar frustrado e acabou sua vida? Não, entendeu? Então, às vezes, estabelecer planilhas, que já é minha próxima aula, né? Estabelecer uma planilha de metas orçamentárias é muito legal porque você consegue ter uma visão do que você pode conquistar, que não precisa de muito dinheiro para conquistar as coisas que você quer, tá? Não precisa. A vida tem mais coisas do que só isso, tá? A vida tem mais do que só mostrar que você tem muito dinheiro, que tem status. A vida tem muito mais do que você só acumular dinheiro e você não poder fazer uma viagem com sua família porque você tem que ter dinheiro, você tem que chegar numa meta. Não é assim, tá? Então, os valores que vêm de outras crenças também, família, amigos, lazer, trabalho, religião, às vezes se confundem um pouco, sabe? Então, estabeleça sua prioridade de valores na vida. Se você tiver isso muito bem em mente, você não vai ter ansiedade, não vai ter transtornos depressivos por causa de dinheiro, tá? E não se enganem, eu vou falar de novo para vocês entenderem. A maioria dos médicos vai ser mal sucedido. Mas vai ser mal sucedido, mal, ser bem sucedido não é só dinheiro, tá? Ser mal sucedido porque não vai saber ter um, não é só medicina, é isso que eu tô querendo dizer. É gestão de negócios, é psicologia financeira, é ter um lazer também. Isso aí não ensina na faculdade. Infelizmente a gente aprende na peia, né? Eu tô aqui diminuindo a peia, vocês ainda vão apanhar, tá? Eu tô só diminuindo. Não vai ser de chinela, mas vão apanhar um pouquinho ainda. Porque isso aqui era para estar ensinando na faculdade, sabe? Isso aqui não era para eu estar falando para vocês aqui 10 horas da noite na segunda-feira aqui. Parabéns para quem tá aqui, viu? Vocês já estão muito melhores do que muita gente só por ter essa noção. E outra coisa que ajuda também é ter uma consultoria financeira, né? Então, assim, não é obrigatório. Outra coisa também que eu acho um absurdo, esses influenciadores que ficam falando, você precisa saber sobre investimentos no seu pai, todo dia acordar lá tomando café, abrir aqui o g1.com, como é que tá a política, como é que tá os mercados e tudo. Não, porque existe um especialista para fazer isso para você, tá? Faz quem quer. E digo mais, tem consultores financeiros médicos, são poucos, mas tem. Então eu tô querendo tirar a minha certificação no futuro, que eu gosto, tá? Mas é um profissional que você paga para fazer isso para você, tá? Enquanto você vai se preocupar com outras coisas, sua família, seus amigos, seu lazer, e tirar essas crenças bestas da sua cabeça, tá bom? Então, vamos continuar. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu acho que o slide mais importante é agora. Depois desse slide, se vocês quiserem ir embora, dá certo. Sobe o meu aqui. Equilíbrio financeiro. Isso é a coisa mais difícil do mundo, né? A pessoa ser equilibrada financeira. Porque o equilíbrio financeiro, ele não é uma balança. É uma balança de dois, né? Não é só você acumular e não gastar. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Dentro do mundo dos investimentos, e aqui eu vou falar já um pouquinho sobre até uma parte meio mais técnica, dentro do mundo dos investimentos existem coisas que são metas de curto, médio e longo prazo, tá? Como é que a nossa geração, vou aqui dar uma filosofada, nossa geração ela foi criada dentro de um universo que é muita coisa, né? Assim, é muita informação, quando você nem percebe, sabe o que acontece com vocês? Vocês estão aqui no celular, aí o celular tá no bolso, né? Aí vocês nem percebem, vocês pegam o celular do bolso sem perceber. Aí vocês abrem o Instagram também sem perceber. Aí quando vocês vão perceber que vocês abriram o Instagram, vocês já estão, tipo assim, no 15º, passando aqui com o dedo. Né? Então, assim, tem muita informação. E nossa geração, ela foi acostumada a ter coisas a curto prazo. Então, vamos falar aqui de fisiologia agora, parte chata da aula, sistema dopamina, né, de recompensa, que é muito boa, né? Então, assim, quando você tá com fome, vai lá e come um cupcake. É muito bom, né? Dá aquela sensação. Então, assim,
nós estamos acostumados a ter coisas a curto prazo. Curto prazo. Então, se eu trabalhar hoje, eu queria receber amanhã. Certo? Tô errado? Não tô errado. Entendeu? Da mesma forma, é o pensamento, porque a fisiologia não sabe diferenciar isso, né? Da mesma forma, é o pensamento, eu quero ganhar 20 mil esse mês e quero ser milionário em 5 anos. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, o equilíbrio financeiro, na verdade, você, quando for fazer e ter suas metas financeiras, tem que ser metas de curto, médio e longo prazo. Como assim, Daniel? Vou citar o meu exemplo, tá? Quando eu me formei, queria sair de casa. Queria sair de casa, tá? Só que, para sair de casa, eu precisava de dinheiro, né? Então, assim, me formei, vou sair de casa, não é assim. Eu ainda tive que pesquisar e tudo. Então, assim, eu estabeleci como meta de curto prazo sair de casa. Então, minha meta de curto prazo era pesquisar apartamentos numa localização legal, num preço justo. E já pensando, meu aluguel vai ser um contrato de 3 anos, blá, 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 eu vou ter que ter tanto de dinheiro, isso é curto prazo. Então, eu preciso urgente sair de casa. Ou aquela pessoa que sempre andou de transporte público para ir para a faculdade, não tinha condições, se formou, acabou arranjando um emprego num trabalho distante, ou seja, no interior, e aí, não, preciso de um carro. Então, isso é uma meta de curto prazo. Então, as metas de curto prazo, elas realmente têm que existir, elas existem por necessidade, tá? Então, assim, também não vamos ser extremistas e dizer que a gente não pode ter nada a curto prazo. Não, mas a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Então, o curto prazo, ele nunca pode ser, eu tenho que ir para uma casa, eu tenho que mudar de carro e eu tenho que fazer uma viagem internacional a cada 3 meses. Também não é assim, tá? Então, tudo é equilíbrio. Então, curto prazo são necessidades básicas, às vezes emergenciais, que a gente tem, que acabam sendo um investimento. Por exemplo, quando eu me formei, eu precisava de um computador bom, novo, tá, para trabalhar, porque eu também trabalho com telemedicina. Então, eu precisava de um computador. Então, isso é uma meta de curto prazo. O computador custa quanto? É um Mac, não é? Custa caro. Então, eu acabei vendo esse valor. Então, desse mês que eu vou trabalhar, eu vou ter que tirar uma quantia para minha meta de curto prazo. Metas de médio prazo. Então, assim, vamos supor que você é aquela pessoa que se formou, já tem o seu carro, já, sei lá, mora num local legal e tudo, mas você quer se mudar, quer ter uma experiência, ou quer fazer um intercâmbio, quer fazer um fellow fora, etc. Então, assim, você consegue se programar, tá? Então, vamos dizer, eu vou fazer um curso em São Paulo, daqui a 3 meses, 5 meses, um ano. Então você consegue se organizar. Não é uma coisa emergencial, mas também não é uma coisa assim que eu vou deixar, né? E aqui, o longo prazo já é diferente. Então, eu vou logo tirar uma ideia da cabeça de vocês que todo mundo quer passar isso no Instagram, naqueles livros de coach, né? O Milagre da Manhã, O Segredo da Mente Milionária e tudo, que investimento não deixa você rico. Desculpa quem estava nessa aula esperando que no final eu ia falar que você investir e ia ficar rico. Me desculpe, mas você não vai, tá? Investimento não deixa ninguém rico. O que acumula riqueza é o trabalho. Ponto final. O investimento, ele te deixa numa situação confortável de liberdade financeira mais rápido, porque existe um funcionário seu que se chama o seu dinheiro. E ele está trabalhando para você dia e noite sem você fazer nada. Então, os investimentos, eles são de longo prazo. Isso aí já tem que ficar na mente de vocês para nossa segunda parte da aula. Tem investimentos a longo prazo. Não adianta ficar com essa ideia de que você vai ficar milionário em 5 anos, porque não vai, tá? Mas o que enriquece é o trabalho, não é investimento. O investimento é uma segurança e é o que te dá liberdade financeira e o que encurta o caminho, é o atalho. Mas ser um atalho não quer dizer que é fácil, tá bom? Posso continuar, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Tô muito faladeiro hoje, né? Pode ficar Não. tranquilo, ainda a gente está com 70 pessoas na reunião. Vala E meu já pai do rolou a céu. lista de presença. Detalhe. Vala, meu Deus. Agora que eu fiquei nervoso agora. Vamos continuar, então. Ó, pessoal, aqui eu prometo a parte final da aula, tá? Eu vou ensinar um método para vocês, que é um método que eu aprendi há muito tempo atrás, tá? É um método que foi o que me ajudou a ter um pouco mais de visão sobre minhas finanças, um pouco mais de consciência financeira. E é um método que
eu estou dando esse método aqui porque é um método que funciona para qualquer pessoa, seja uma pessoa que não tem dinheiro, seja uma pessoa que é estudante, lascado, perdão, mas eu já fui, ou para quem acabou de se formar, ou para quem já tem muito dinheiro, é um método que funciona para tudo. Na verdade, método é um modelo, tá? Não quer dizer que você tem que seguir à risca esse modelo, mas eu trouxe isso para essa aula porque a aula é sobre, querendo ou não, ia ficar falando muito de psicologia aqui a noite todinha, né? Deve ter a gente dormindo. Mas eu quis trazer algo mais prático antes da gente falar sobre investimentos de renda fixa, investimento em renda variável, que eu já me disponho a fazer outra aula com vocês, mas um método muito simples para vocês entenderem como é que funciona uma dinâmica financeira de qualquer pessoa, tá? Isso pode ser adaptado para qualquer pessoa, qualquer profissão, tá bom? Então, prestem atenção no que eu vou falar, é o método das caixas e torneiras, tá? Antes de começar, caixa é tudo que entra. Óbvio, você bota as cores dentro da caixa, né? E torneira é tudo que sai. Então tenham essa noção para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? São 4 caixas e 4 torneiras, tá certo? Esse método, não sei quem já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se vocês já leram esse livro, né? Mas ele fala sobre ativos e passivos. É basicamente ativos e passivos, mas de um jeito muito mais fácil assim de entender, que eu particularmente, desde a primeira vez que eu vi, eu nunca esqueci. Então vamos lá. Método das caixas e torneiras. 4 caixas, 4 torneiras. Vamos falar primeiro das torneiras, né? Eu vou separar as torneiras em A, tá? B, C e D, tá bom? As 4. A torneira A é a torneira vital, tá bom? O que é isso? Isso eu tô falando em ordem de importância, tá? As torneiras mais importantes é a primeira que eu tô falando agora e a menos importante é a última. A torneira A é a torneira que eu considero vital. Então, a torneira A é aquele dinheiro que sai da sua carteira, ou sai da sua conta bancária, ou sai de algum lugar que você esteja escondendo, não sei se você enterra dinheiro, mas pode sair daí também, né? São as torneiras que estão relacionadas a você sobreviver, o nome já diz, vital, tá? Então, você não sobrevive sem alimentação, você não sobrevive sem um teto, até sobrevive, né? Mas assim, vocês entenderem, e você não sobrevive sem saúde, tá? Então, dentro dessa torneira, isso já vamos colocar aqui como se fosse um planejamento, a gente estivesse fazendo um planejamento financeiro aqui, bem, bem viagem. Quando você vai lá colocar, né, sua planilha financeira mensal, então, eu vou começar, então, primeira coisa que eu tenho que colocar de gasto é alimentação, então supermercado. Vamos lá, supermercado, não sei se você compra almoço pronto, você pode botar lá almoço, né, alguma coisa assim. Se você não mora sozinho, mas para quem mora, eu já vou lhe adiantando que existe uma coisa chamada aluguel, tá? E condomínio, tá certo? E dentro do aluguel e condomínio tem energia e água também, que você também precisa para viver, né? Então, assim, tudo isso está dentro dos gastos que você vai lá colocando. Então, eu gasto tanto com moradia, tanto com alimentação, saúde, plano de saúde, importante, né? Viva o SUS, mas também não viva tanto, né? Às vezes a gente precisa do particular. Infelizmente, nosso SUS, eu trabalhei já no serviço público, eu vejo que os profissionais que estão lá, os enfermeiros, maravilhosos, nunca tive nenhum problema, tá? Mas em relação, eu falo isso do SUS em relação à estrutura, governo roubando, né? Propina, corrupção, muito chato. Então, muitas vezes, vale a pena ter um plano de saúde, tá certo? Então, essas são gastos que são considerados vitais, que você precisa deles. Então, são gastos que você pode até diminuir, tá? Então, se você compra almoço pronto, será que não vale a pena você contratar uma pessoa e você compra o quilo do arroz, o quilo do macarrão e isso acaba se tornando mais caro? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu já estou dando ali o gasto, mas sempre pensando como diminuir. Lembra que eu falei, né? Nunca perca dinheiro. E aí, moradia, será que eu preciso morar naquele condomínio na orla? Será que eu não posso morar mais afastado um pouquinho, 5 quarteirões, que o aluguel vai ser mais barato? Será que eu preciso deixar o ar-condicionado o dia todo ligado dentro de casa para gastar energia? Ou eu posso ir ali para a varanda, pegar um ventinho, estudar lá, tá? Então, tudo isso é necessidade vital, mas são gastos que não dá para retirar. Infelizmente, não dá, tá? Então, lá na sua planilha financeira, a primeira coisa são os gastos da torneira A. A torneira B e a torneira C, aí a gente já entra numa questão que se chama consciência de gastos, tá? Existe uma coisa,
em todo ser humano, isso é normal, isso é inerente e a pessoa nasce com isso, que é o impulso versus a racionalidade, né? Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais impulsivas, isso é normal, tá certo? Mas a diferença da torneira B para C é justamente isso, tá? Então, a torneira B, eu costumo dizer que ela é das necessidades que são importantes, tá? Vou dar um exemplo. É importante que você faça atividade física? Porque senão você vai ter hipertensão, diabetes e vai morrer de um infarto. Então é importante você fazer atividade física, tá? Sendo que eu posso malhar na Smart Fit, que é perto da minha casa, e lá custa, nem lembro quanto custa, não sei se é R$ 100. Mas eu também posso ir malhar lá na academia, aquela top zona, que todo mundo tá lá, meus amigos todos estão lá, a galera vai lá só fazer TikTok, né, de dancinha e postar e tudo, mas todo mundo tá lá. Então, ela é, assim, ela é uns R$ 400, mas ela é ótima, entendeu? Então, assim, a torneira B para C, existe uma diferença aí só em relação a, existe essa necessidade? Talvez. Não, eu quero. Então tudo bem, vai para a torneira C, tá? Mas eu posso fazer academia na Smart Fit, eu vou malhar da mesma forma e tudo, então isso aí depende muito, tá? Vamos dar outro exemplo. Livros. Livros são importantes? São muito importantes, tá? Vamos dizer que o Guyton. O Guyton, esse erro eu cometi na faculdade, por isso que eu tô falando. Eu quero comprar o Guyton, tá? Mas eu quero o livro porque eu quero pegar, eu quero cheirar, eu quero botar na minha cabeceira, botar o copo em cima, acordar, olhar para ele e dizer, eu tenho o Guyton. Ah, o Guyton é caro. Mas também tem o Guyton em PDF, né? Que é pirataria. Se eu tô sendo gravado aqui, o FBI não me procure. Mas eu posso pegar de graça também, entendeu? Então, eu posso pegar uma Xerox lá no CA também, entendeu? Então, assim, essa é a diferença da B para C. A B para C está relacionada à sua racionalidade. Então, eu não tenho necessidade de ter um guide, então eu vou baixar em PDF. Não, mais uma vez, não estou fazendo apologia à pirataria. Mas vocês conseguiram ver a diferença? Porque para coisas muito simples, como eu estou falando, um ponto academia, o outro ponto livros, são pontos, assim, digamos assim, individuais. Mas quando vai somar tudo, academia top, o Guyton e tudo, acaba sendo uma coisa que se torna um montante muito grande que sai da sua carteira, tá? Vou dar o meu exemplo de novo. Eu precisava trabalhar com telemedicina, certo? E quando eu precisava trabalhar com telemedicina, eu tinha um computadorzinho da Acer que o pobre ré, ele aguentou a faculdade toda, não sei como, mas ele aguentou. E a primeira vez que eu fui atender telemedicina com ele, ele quase explode, entendeu? Então eu tinha necessidade de um computador bom. Então para mim comprar um Mac era uma necessidade. Para mim estava na torneira B. Mas muitas vezes a pessoa quer comprar um Mac porque é bonito e ela quer postar uma foto no Instagram com um horário, né? Não tem um papel de parede que é um horário. Aí ela posta assim, para ter que aparecer, MacBook é. Então já tá uma parte do desejo. A pessoa deseja ter um MacBook, mas não é uma necessidade para ela, tá? Então, isso aí tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Tem a torneira B e tem a torneira C, tá bom? E a torneira D é o resto, tá? Então, é tudo aquilo que você compra e não se encaixa em nada. Então, sei se acontece com vocês, eu vou ali no shopping comer porque eu tô com fome. Aí você vai lá, pega a fila ali do McDonald's, compra um McLanche Feliz. Aí quando você tá passando, passa ali na Zara, aí tem uma calça de promoção, né? Aí você vê, você precisa daquilo agora? Talvez não, tá? Você tem desejo daquilo? Até tem, mas também não é um desejo importante. Mas você compra, tá? Então isso aí entra no supérfluo. Daniel, você está falando que não é para comprar besteira? Não, não, acho que tem que existir uma porcentagem de você gastar com futilidade. Eu tenho minha porcentagem de futilidade, tá certo? Então eu gosto de, às vezes é bom ser fútil, tá certo? Em algumas coisas que você compra. Mas é aquelas coisas que você compra, que você chega em casa no outro dia e pensa, tipo, putz, por que eu comprei isso, né? Então, quando a coisa aperta, a primeira coisa que tem que ser cortada é isso aqui, o supérfluo, tá? E aí depois você corta os desejos, deixa aquilo que tem de necessidade importante e, obviamente, você não pode tirar uma necessidade vital, tá? Então essas são as torneiras. Ficou claro as torneiras? As torneiras é tudo que tira dinheiro de você.
Então, se você tiver noção dessa ABCD em grau de importância, quando as coisas apertam, você vai só cortando de uma para outra. E sempre fazendo essa análise. Percebeu que se você tiver isso em mente, ou melhor ainda, se você tiver isso escrito, ou melhor ainda, se você tiver uma planilha, pensando dessa forma, é muito mais fácil quando você quer entender por onde o seu dinheiro está saindo, porque tem aquelas pessoas, né? Recebe o dinheiro, acabou, recebeu num dia, no outro dia, não tem mais nada. A pessoa fica, meu Deus do céu, de onde saiu, né? A pessoa não sabe, muita gente não sabe, tá? Então vamos falar das caixas agora. As caixas é tudo que entra, essa parte é boa, né? Vamos falar dessa caixa, que essa caixa é a caixa mais importante. Vou falar de novo. O que enriquece é o trabalho, não é investir, tá certo? Não é day trade que investe, tá certo? A caixa do trabalho, ela pode ser de várias formas. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu não sei se vocês, acho que não, nunca ouvi falar. Tem uma empresa aqui em Fortaleza que ela é muito conhecida, é a Cookmania, tá? Cookmania é uma empresa que vende cookie, obviamente, né? E a pessoa que vende a Cookmania é linda. A Cookmania, minha namorada que só tá aqui. A Cookmania era uma menina, né? Da faculdade? Pronto, a Cookmania era a menina da faculdade, tá? Aí ela começou a vender cookie. Aí vendia cookie no CA, de medicina, vendia lá no, no centro acadêmico, tava vendendo cookie, né? Aí o pessoal começou a fazer, tipo assim, no dia anterior tinha lista e tudo, e ela vendendo cookie, vendendo cookie. Estudante de medicina, viu? No final das contas, na faculdade mesmo, ela abriu a Cookie Mania. Aí era tipo um quiosquezinho, tá? Hoje em dia tem umas 3, 4 sedes aqui em Fortaleza e é a maior empresa que vende cookie aqui em Fortaleza. E ela é estudante de medicina. Então, assim, ela começou porque ela precisava, tá? Eu não estou dizendo aqui que às vezes você não tem como trabalhar sendo universitário. Isso eu entendo. Não estou falando isso, tá? Mas a caixa T do trabalho, que eu estou querendo dizer, é porque é o lugar que você coloca toda a fonte de renda que você recebe. E essa fonte de renda pode ser simplesmente a sua mesada, se você recebe mesada, tá certo? Então, seu pai que dá o dinheiro para você ir, sei lá, de Uber para a faculdade, você pega o dinheiro, guarda e vai de ônibus escondido e fica com o dinheiro, vai para a caixa do trabalho também, porque foi trabalhoso, né? Então, tudo que entra de renda gerada para você, você bota na caixa do trabalho. Aí imagine essa caixa aqui bem grande, tá certo? A caixa do trabalho. E geralmente essa caixa, ela vai sair, todo mês você vai colocando alguma coisa nela, né? E vai saindo nas torneiras também, mas caixa T fica bem grande. As outras caixas que eu vou falar agora, as outras três, elas estão abaixo da caixa T, que é a caixa grandona, tá certo? Essa aqui é imprescindível. Vou falar uma coisa agora para vocês que talvez vocês já tenham ouvido, mas não custa nada falar de novo. Não adianta investir sem ter uma reserva de emergência. Não adianta. Não adianta, sabe por quê? Porque o nome já diz, é uma emergência. Você não está esperando, é um imprevisto. Se você não tiver um dinheiro guardado para imprevistos, você vai ter que tirar dinheiro dos seus investimentos, ou seja, você vai perder dinheiro. Com a regra número 1 dos investimentos, nunca perca dinheiro. Então você vai estar perdendo dinheiro. Então, antes de começar a investir, você ter uma reserva de emergência. Ponto final. Não tem, é uma lei. É tipo a Constituição. Caixa tem que existir e ela vem logo abaixo do trabalho. Então, vamos supor que, acabei de me informar, né? Isso depende muito. Acabei de me informar. Eu, particularmente, sou autônomo, né? Então, assim, um mês eu ganho uma coisa, outro mês eu ganho outra, não tem nada certo, eu trabalho de plantões, etc. Então, não tenho uma segurança, eu não sou concursado, enfim. Então, eu penso assim, quantos meses eu posso ficar sem trabalhar se acontecer alguma coisa, sei lá, se eu não sei, se eu quebrar o braço e eu não vou conseguir atender telemedicina, tá certo? Então, assim, eu vou ter que passar, sei lá, um mês de gesso, mas aí eu fico, não, mas um mês é muito curto, né? Então, a reserva de emergência, ela pode ser de 3, 6 ou 12 meses, mas o pensamento é esse, quantos meses eu posso ficar sem trabalhar e pagar as minhas necessidades vitais e as importantes. Olha aí elas voltando aqui, as torneiras, tá? Porque você precisa comer, você precisa ter onde morar, você precisa de saúde. Você precisa de algumas coisas básicas importantes também. Então, tudo que sai da torneira A, mas tudo que sai da torneira B, vezes ou 3, ou 6, ou 12 meses, é o cálculo da sua reserva de emergência.
Ah, Daniel, mas vamos supor que minha reserva de emergência seja, sei lá, 20 mil. Dando um exemplo. 20 mil quer dizer que eu não vou poder investir até eu ter 20 mil na minha reserva de emergência. É o que eu lhe aconselho, tá? É o que eu lhe aconselho. Então, é o primeiro passo. Saiu do trabalho, vai para a emergência. Encheu a emergência, esquece a emergência, tá? Deixa ela lá. Deixa ela lá e ela tem que estar ali sempre pronta para você retirar. Por isso que ela não pode estar nos investimentos. Porque até os investimentos mais básicos, para você retirar dinheiro de lá, é um dia útil, tá? Então não, ela precisa estar ali, do seu lado. Qualquer imprevisto, você tem que ter o dinheiro na hora. Essa é a caixa da emergência. Tá? Vocês vão entender um pouco mais de caixa de emergência na próxima aula, quando eu for falar. A caixa S. Não vou ser hipócrita com vocês. Não vou falar que tem que trabalhar igual um corno. Não vou falar que o mercado médico está saturado, porque é mentira, tá certo? O mercado de médico está saturado para médicos comuns, médicos que não sabem se relacionar e médicos que não têm nenhuma instrução, tá certo? Aí tá saturado. Tá cheio de gente desse jeito. Mas não existe concorrência para pessoas que fazem pelo menos um pouco mais do que o básico, tá certo? Então, os professores que falam para vocês que o mercado está saturado e vocês precisam se ultra especializar, eles estão mentindo e eles são mal sucedidos também, tá certo? Falei logo a verdade aqui, certo? Tá podendo já falar a verdade? 10h40 pode. Saiu do horário nobre já. Então, não vou falar isso para vocês, de que vocês só têm que trabalhar e pagar contas e acumular dinheiro. Não, vocês têm que ter uma parcela de todo esse dinheiro para realizar os sonhos de vocês. Então, são sonhos que vocês têm, sei lá, meu sonho é ir para Disney. Ah, quando tinha 15 anos, meu pai disse que ia me levar para Disney, não levou. Até hoje eu tenho sonho de ir para Disney. Então, deixe uma porcentagem do dinheiro que você recebe lá nas outras caixas, né, da caixa, na verdade, do trabalho, para realizar seus sonhos. Ah, precisa ser tudo de vez? Não, não precisa. Então, vamos supor, a gente está o quê? Estamos em outubro, né? Então, eu queria ir em janeiro. Dá para se programar até lá. Quanto é? É tanto. Falta quantos meses? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses. Então, vamos dividir por 4. Será que dá para eu guardar, né? Sei lá, vamos dizer que seja você vai gastar uns 10 mil lá. Será que dá 2.500 ali? Será que dá todo mês para eu guardar só para realizar um sonho meu? O que seja ter um carro, seja um carro legal. Não julgo quem gosta de carro, quer ter um carro legal também. Não julgo quem quer morar num canto legal também. Cada um tem seus sonhos. Então, por que não, né? Por que não ter uma caixa dos sonhos? Então, assim, isso é o que dignifica o seu trabalho, isso é o que lhe dá estímulo. Também não adianta viver trabalhando para depois estar em consultório de psiquiatria, consultório de psicologia com transtorno de ansiedade, depressão, porque só trabalha e não tem tempo para a família, não consegue fazer uma viagem com a família. Esqueça essa ideia. Essa ideia aí não existe. Você tem que trabalhar muito. Eu acredito que o trabalho enriquece, tanto enriquece como dignifica, mas você também tem que ter os seus sonhos para realizar. E são sonhos que não precisam ser daqui a 10, 15 anos, tá? Então essa caixa S eu acho muito importante. E a caixa F, que é a última caixa, é a caixa que eu vou falar na próxima aula, né? Vai ser só sobre ela, na verdade. Que é a caixa que vai ser destinada à aposentadoria. E a aposentadoria lê-se investimentos, né? Liberdade financeira. Chegar ao ponto de que o dinheiro que trabalha para você nos investimentos, o que você recebe de rendimentos dos seus investimentos é o mesmo que você gasta nas torneiras A e nas torneiras B, lembra? Necessidades vitais, necessidades importantes, tá? Então, dá para chegar nesse ponto? Dá. Com muito trabalho, com muita organização, com bom senso, com a ajuda de pessoas que possam entender e possam lhe ajudar, tá certo? E você consegue. Mas essa caixa aí é outra aula aí do tamanho dessa, tá certo? A caixa F. Aposentadoria, liberdade financeira. E assim, liberdade financeira é diferente de aposentadoria, na minha opinião, porque aposentadoria é aquela pessoa que acha que, não, agora parei de trabalhar. Não, não é assim, tá? Eu gosto de falar mais de liberdade financeira porque é a pessoa que passa a trabalhar, mas não por necessidade, mas porque gosta, tá? Mesmo se ela parar de trabalhar, ela vai ter os rendimentos, vai sobreviver, mas ela passa a trabalhar porque gosta. E eu acredito que a maioria das pessoas que chegam nesse ponto a longo prazo, elas trabalham porque gostam, elas não vão parar de trabalhar por aí, tá? Então, assim, caixa F vai ficar para a próxima aula, tá bom? E aqui a mensagem final, né? Quanto menor for o número de torneiras, maior será o valor que você conseguirá destinar às suas caixas. Isso é completamente verdade. Mas nada de exageros, eu não estou querendo aqui passar para vocês nenhuma apologia a que você deve só trabalhar e acumular
e você não pode gastar com nada. Não é assim que funciona. A vida não é assim, tá? Vocês vão descobrir, alguns já descobriram, mas cedo ou mais tarde vocês vão ver que a vida é muito mais do que só acumular dinheiro ou gastar dinheiro, tá certo? Mas dinheiro é importante. Dinheiro compra felicidade? Compra. Claro que compra felicidade. Quem é que fala que não compra felicidade? É óbvio que compra. Então, se eu tenho um sonho de morar na orla, acordar todo dia vendo o sol nascer no mar, quem é que compra isso? O dinheiro. Então, o dinheiro compra felicidade, porque eu vou ficar mais feliz, não vou? Mas não é só felicidade que está relacionada a dinheiro. Felicidade está relacionada a várias outras coisas, tá bom? E é isso. Eu vou finalizar aqui só dando já uma palhinha da próxima aula, mas eu já estou finalizando. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre investimentos, basta saber uma coisa. Basta saber que é tudo empréstimo, tá certo? Então, para entender o mundo dos investimentos, basta saber o que é um empréstimo. Só isso. Emprestar dinheiro a alguém. Não tem aquela profissão, agiota, pronto. É a mesma coisa no mundo dos investimentos, tá certo? Tudo está relacionado aos juros que gerem em relação a um empréstimo. Então, quando você investe, você empresta dinheiro para alguém, seja uma empresa, seja um banco, seja o próprio governo em si, você também pode emprestar dinheiro para o governo, tá? E ele vai lhe pagar com juros. Então é isso. Investimento é isso. Olha que fácil. Todo mundo vai dormir sabendo que é um investimento hoje. Basta saber o que é um empréstimo e o que é um juros, tá certo? E o melhor de tudo é porque os juros que eu vou ensinar para vocês, que é o que todo mundo acha que é o bicho de sete cabeças, são juros compostos, tá? Então não é aquele juros que só é simples, você bota lá R$ 1.000 com 1% todo mês, aí 1% é só sobre o 1.000. Não, tá entendendo? É aqueles R$ 1.000 que você bota, aí no segundo mês tem 1.100 e os juros que vão aplicar em cima dos 1.100, que vai virar 1.000 e tanto e vai, entendeu? Então, basicamente isso. Não vou falar de contabilidade uma hora dessa, pelo amor de Deus, mas só para vocês entenderem na próxima aula que quando a gente tiver essa oportunidade, você já sabe, investimento é emprestar dinheiro para alguém. Banco, pessoa física, empresa, qualquer coisa, e as pessoas vão lhe devolver com juros. E chega uma hora que você já emprestou tanto dinheiro que ela lhe rende tanto dinheiro com juros que esses dinheiros cobrem as suas torneiras A e B. E isso se chama independência financeira. Mas é isso. Terminei por hoje, pessoal. Desculpa aí, nossa senhora, 10h45, que é isso. Pessoal, desculpa aí, qualquer coisa, se eu falei besteira, se eu ofendi alguém. Ó, 10h45, 56 pessoas online. Vamos Queria bem. agradecer, pessoal, não é fácil, tá certo? Eu sei que todo mundo tem o que fazer, tá certo? Provavelmente vocês têm aula amanhã, mas quem tá aqui, eu acredito que a mudança, ela acontece dessa forma, né? Eu tô apresentando uma coisa para vocês que eu não sou um especialista, óbvio que não, mas eu sei só um pouquinho mais, e agora vocês todos sabem um pouquinho mais. Então vocês podem falar isso para os seus amigos, para sua família, e é assim que gera uma mudança, tá? Então, eu agradeço a todo mundo que está aqui. Espero que tenha sido uma conversa legal. Não quis tanto trazer uma aula assim chata, teórica, mas uma conversa que vocês têm liberdade para falar, perguntar. E aí, me disponibilizo aqui, Gustavo, e a toda a IFMSA para a gente concluir esse encontro em outra oportunidade. Sempre estou à disposição. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Então, fazer o agradecimento de antemão, não sei se depois a Camila, nossa presidente local, vai falar alguma coisa, mas agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela acessibilidade, e assim, falar que a gente vai acertar o segundo encontro, o pessoal já mandando assim no chat quando que vai ser, já está o pessoal ansioso, então já está tudo perguntando sobre, e assim, muito obrigado mesmo, foi enriquecedor para a gente, sem dúvida nenhuma, e agradecer também a galera que até agora ficou, né, 10 e pouca, o pessoal tá animado. Estou Então, se Deus impressionado, quiser, viu? no próximo encontro a gente está aí. Novamente, muito obrigado. Foi muito bom mesmo. Camila? Acho que é isso, o Gustavo falou tudo. Muito obrigada, Daniel. E o pessoal, assim, os grupos também, o pessoal estava falando que alguns estão de alma lavada, porque já estão cansados de ouvir que o mercado está saturado. É Já tem mentira gente isso aí, falando é tudo que mentira. acabou de desinstalar o iFood. Muito bom. Então, já estamos tendo mudanças práticas aí. Tranquilo. Outra coisa, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem algum material de apoio didático, alguma dica sobre finanças, vocês podem
Eu vou deixar aqui meu Instagram, vocês podem mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo, tá certo? Tinha um projeto até de fazer alguns vídeos de educação financeira por lá, sendo que por conta do horário, do tempo, eu acabei deixando isso de lado, mas eu pretendo voltar no futuro. E assim, quem quiser, pode me perguntar qualquer coisa, se precisar de ajuda com qualquer coisa, estou à disposição. Vou deixar meu Instagram aqui para quem quiser, tá bom? Tem algumas perguntinhas aqui, eu acho que dá para fazer as perguntas. O Gabriel Tomé fez uma pergunta. Você quer ligar o áudio, Biel? Pra perguntar? Se mais alguém tiver pergunta, gente, aproveita. Pode perguntar. Não é todo Não, dia. pode ser, cara. Não, a pergunta foi mais em relação a como, tipo, os meios, né, que você conseguiu adquirir esses conhecimentos financeiros que você passou pra gente, assim, tipo, através de um livro, algum outro meio, né? Aham. Porque eu vi que você citou até o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu, Sim. tipo, já fiquei Assim, retentado, já que eu já consegui. Eu, tipo, tentei ler ele, mas não consegui terminar tudo, porque é um pouco complexo, né, e tudo mais. exatamente, é o que a Diana falou. Eu ia falar isso agora. Eu aprendi com a vida, apanhando muito. Mas hoje em dia, esse conhecimento é muito democrático, tá, Gabriel? Então, assim, eu posso dizer como eu comecei, mas, assim, como você já disse, você não conseguiu terminar. Existem diversas formas. Algumas pessoas têm mais facilidade com umas do que com outras, tá? Mas hoje em dia é muito democrático. Então, você pode aprender em qualquer lugar. Livros. Livros tem demais. Livros que eu indico, que eu já li e assim, hoje não se aplicam muito mais à minha vida, mas lá atrás, quando eu não entendia nada, se aplicaram muito, tá? Como Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Investidor Inteligente, são livros excelentes, tá? Tem o livro Me Poupe, da Natália Arcuri também, que é muito bom. Tem o do Tiago Nigro, que é do Mil ao Milhão, sem tirar o cafezinho também, que eu li há muito tempo atrás e também é muito bom. Existem os canais do YouTube, do Gustavo Cerbasi, que eu adoro, tem da Natália Arcuri, que já é mais uma questão de educação financeira com humor, tem o próprio canal do Tiago, tá certo? Tem um canal dos Jovens de Negócio, que eu adoro, aquele canal é excepcional, eles ensinam de uma forma muito didática, tá certo? Tem comunidades no Facebook ainda. O Facebook ainda existe, tá, pessoal? Então tem comunidades lá. Eles virou Orkut agora, o Facebook, né? Tem comunidades lá de educação financeira que eles disponibilizam livros. Tem comunidades no Telegram também, se vocês quiserem, eu também posso estar passando para vocês, é só me chamar lá no Instagram, tá bom? E mais do que tudo, hoje em dia existem Netflix de educação financeira. Tem a FinClass, que foi promovida pelo próprio Thiago Negro, que eu também sou assinante e eu gosto bastante. Então, assim, hoje em dia tem pessoas que apresentam mais, desculpa, que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais vendo. Então, tem tudo hoje. Tem YouTube, tem audiobook, tem os livros, tá certo? Tem alguns cursos dentro da plataforma educacional da XP, tá? Que são cursos bem baratos, na verdade, para educação financeira básica, quem quiser também. Mas esses que eu tô falando, assim, é tudo de graça. Basta você entrar no YouTube, basta você entrar no Google, fazer uma apologia à pirataria novamente. Tem vários PDFs desses livros, tá certo? Mas é muito, muito assim. O que eu aprendi, o que eu passei hoje para vocês aqui, eu aprendi mais com a vida. Não foi em livros, não foi com vídeos no YouTube, não foi com aulas, nada disso, tá? É mais um conhecimento de vida que você vai tendo com o tempo, mas esses livros são excelentes para iniciar, esses canais são excelentes para iniciar, tá bom? Depois dá umas dicas para quem tem fiéis. Eu tenho fiéis, tá? E o meu fiéis, inclusive, uma das minhas metas é ter rendimentos que cheguem ao valor do fiéis. Aí eu já vou ter 50% da minha liberdade financeira, tá certo? Eu também tenho fiéis 100% também. E comecei a pagar. No dia que eu acordei, que eu vi lá a fatura, eu não fui avisado, foi sem aviso prévio. Quando eu vi lá a fatura, a faca, eu quase choro. Tem um menino, mas deu certo. Vai dar certo. Fiéis sendo fiéis. É isso mesmo. Desse jeito. Tá bom? Mas a dica do fiéis, eu vou dar uma dica aqui legal, que essa dica aqui, olha, quem ficou vai ter essa dica, viu? Essa dica aqui eu tive de um advogado tributário, tá? A dica do fiéis é: pague sempre sua parcela, nunca pague a mais, nunca pague adiantado, porque hoje em dia, na história do Brasil, nenhum financiamento estudantil foi até o fim. Foi perdoada a dívida por causa de corrupção. Então, eu acredito que os nossos políticos, eles conseguiram, mais uma vez, roubar a gente de alguma forma, e um dia essa dívida vai ser perdoada. Então, pague ali, nunca pague a mais, nunca fique juntando dinheiro por fiéis, porque um dia a dívida vai ser perdoada, viu? Amém.
Fé na corrupção, fé na corrupção. E na pirataria também. Viu? Mais alguma pergunta? Meu Deus, acho que algumas partes vão ter que ser censuradas. Viu? Com certeza. Mas eu tô aqui pra falar a verdade. Eu tenho uma dica para quem o Biel falou aí que às vezes é um pouco difícil, e o Daniel comentou de audiolivros. Uma dica também porque tem alguns livros que são um pouco mais técnicos, ele é um pouco mais chato da gente ficar lendo, de ouvir o audiolivro, ou então de você pegar o livro físico ou o PDF e acompanhar junto com o audiolivro, porque Uhum. você consegue acompanhar isso. Eu tenho feito isso de vez em quando, porque às vezes a gente fica um pouquinho saturado. Isso é uma dica bacana. E Tem tem dado para também absorver aplicativos algumas coisas. hoje, tem aplicativos de resumos dos livros, viu? Para os preguiçosos de plantão também tem os aplicativos de resumo dos livros. Também eu não. É foda, né? A pessoa nem lê o livro, aí ver o resumo é foda. Mas essa dica é legal do PDF. Daniel, depois tem como passar. Eu não consegui, eu não sei se alguém conseguiu anotar todas as dicas de livros. Foram muitas dicas aí, né? De livro, canal no YouTube. Eu consegui anotar só algumas. Sim, eu vou. De passar digitadinho para o Gustavo Deixa eu. compartilhar com o pessoal. Pronto, perfeito. Eu mando pra ele, viu? Fala comigo aí, Gustavo, no Instagram que eu mando direitinho. Beleza? A gente falou em Instagram, vamos divulgar aqui, né? O Instagram do Daniel é @DanielHolanda com H. Então, a gente deu uma olhada, ele dá umas dicas lá também, então sigam ele lá. Eu vou Quem voltar, tira eu tô um também, pouco marca ausente, ele. mas eu vou voltar a fazer os vídeos lá. Vai dar certo. E aí, se Deus quiser, Não, teremos e uma. agora tem uma galera também da IF, SMA, Uniredentor. Nossa, tá aparecendo. IFSME Brasil, Uniredentor, que também vai estar seguindo e acompanhando o senhor. Então, nosso muito obrigado. Tamo Sim, muito junto, obrigada. pessoal. Eu que agradeço. Sério. Estou aqui à disposição para o que precisarem, viu? Boa Obrigada. noite a todos. Boa semana aí para todo mundo, viu? Boa noite. Tchau, tchau.